Eu tô desde 2019, tá fazendo agora 5 anos, agora mesmo, em julho, que eu tô sem estudar. Quer dizer, sem estudar não, que a esposa até briga que eu quero estudar até domingo. Mas sem estar na escola ou na universidade. Então, fui emendando uma coisa na outra, especialização, mestrado, doutorado, né, depois da graduação em psicologia. Mas eu amo, cara, sou apaixonado por conhecimento, em ensinar também, pesquisar. E é uma honra estar aqui para conversar sobre esses temas com Legal. vocês. E da onde que vem essa relação, assim, com a religião, estudar tanto religião? Cara, no meu doutorado, eu comecei a estudar religiosidade, ateísmo e saúde mental. Ali que eu encontrei espaço para isso. Mas eu gostava já desse assunto desde 1900 e bolinha. Porque eu sempre tive uma veia mais filosófica, questionadora, do tipo, quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? Tem vida extraterrestre ou não? Eu fui um dos traumatizados com o Fantástico por conta daquelas matérias sobre extraterrestres, a cirurgia, a autópsia do ET, vocês lembram dessa? Eu fiquei morrendo de medo na época e essas coisas me instigaram ainda mais a fazer essas perguntas. O universo é tão grande assim, tem vida pro lado de lá? Que isso, não somos os únicos? E se tem vida pro lado de lá, será que Jesus apareceu para os alienígenas? Então essas questões sempre me motivaram bastante. Eu queria fazer filosofia num primeiro momento, porque a religião já parou de fazer sentido na minha vida quando eu tinha uns 15 anos. Eu fui católico até os 15. E na filosofia eu fui encontrando espaço para esses questionamentos, para essas reflexões. Só que Bom Despacho, interiorzinho de Minas, 35 mil habitantes mais ou menos, não tinha uma faculdade de filosofia, mas tinha uma de psicologia. Então tinha certa proximidade com essas questões do comportamento humano, cérebro. Será que essas experiências esquisitas que a gente tem, tipo sair do corpo, as pessoas falam em línguas, será que é tudo coisa da nossa cabeça? Ou tem algo para além disso? Os sonhos, eu sempre fui aficionado nesse tema dos sonhos também, sonhos lúcidos. E aí eu fui atraído para psicologia e aí eu comecei essa minha caminhada, mas só no doutorado que eu tive um espaço assim para desenvolver pesquisa científica mesmo sobre religião e saúde mental. Então Qual que essa é a foi história sua curta. tese de doutorado? No doutorado eu queria entender a relação entre espiritualidade e saúde mental. Será que pessoas mais religiosas, mais espiritualizadas têm melhor saúde mental? Os ateus estão na pior, então? São pessoas mais infelizes, mais ansiosas, com menos sentido de vida? Essas eram minhas perguntas no doutorado. E aí, a gente avaliou quase 2.000 indivíduos aqui no Brasil, de forma online, para responder a essas perguntas. De forma geral, não existe uma relação muito forte entre religiosidade e saúde mental. Quando você olha para as pesquisas, e no nosso caso foi isso que a gente viu também, pessoas mais envolvidas com a religião, que vão mais à missa, ou ao culto, ao terreiro, ao centro espírita, que fazem suas orações em casa, tendem a ser menos depressivas, por exemplo. Tem um pouquinho menos de sintomas depressivos. Mas quando você compara grupos de ateus com de religiosos, você não vê essas diferenças Diferente. mais. Ou seja, o ateu médio, ele é tão depressivo quanto o religioso médio. Religioso. Ah, Daniel, mas não é meio contraditório esse resultado? Porque em outra análise você encontrou que pessoas que vão mais à igreja, por exemplo, têm menos sintomas depressivos. Parece meio contraditório. O ponto é que a gente deve estar tendo como referência aí aquelas pessoas muito envolvidas com a religião, para encontrar essa relação de quem está muito envolvido com uma organização religiosa tem menos sintomas depressivos. Porque o religioso médio, vamos pensar assim, ó, o católico, não sei se eu posso, vamos pensar no católico médio, a referência que eu tenho é da minha família também, meus pais, meus tios vão uma vez a missa por mês, alguma coisa assim, mas devagarinho. É tão pouco ali que não vai ter um impacto muito significativo na saúde mental. É uma coisa meio branda. Ao passo que o religioso mais fervoroso, que está indo uma, duas, três vezes por semana a uma reunião religiosa, isso já pode trazer um impacto maior no seu bem-estar. É um pouco essa a interpretação. Talvez seja necessário um envolvimento mais forte para você ver alguns benefícios. Se você é meio moderado, você não vai encontrar muita coisa, não. Mas no outro lado do espectro, isso também é válido. A gente encontrou que, por exemplo, ateus têm mais sentido de vida do que agnósticos.
Os ateus são mais convictos da não existência de Deus. Eles Sim. têm uma certeza, uma segurança análoga à dos religiosos. Os agnósticos são pessoas hesitantes, com mais indecisão a respeito desse assunto. Tipo os espiritualistas, que a gente chama também, que são pessoas que têm alguma fé, mas não estão em religiões. São mais depressivos, os espiritualistas, do que os ateus. Mais ansiosos do que os ateus. Caramba, mano, eu achava que, tipo, um equilíbrio era o necessário, assim, que nenhum dos extremos seria muito bom, assim, O que a sabe? gente está vendo aqui, do ponto de vista da convicção, você ter uma visão de mundo mais fechadinha, fechada não ser cabeça fechada, tá? Fechada Uhum. assim, uma visão de mundo coerente que a gente fala. Eu tenho respostas para as grandes questões, eu sei quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, eu tenho propósitos, eu tenho um grupo com o qual eu me conecto e compartilho valores. Isso importa. Se você é uma pessoa mais relaxada com isso, mais indecisa, eu tô me encontrando ainda, não sei qual é que é a da vida, esse sujeito parece ter mais vulnerabilidade no que se refere à saúde mental. Então é isso que esse é um dos achados do meu trabalho. O envolvimento mais forte, uma convicção mais forte, costuma estar relacionada com melhor saúde mental. Agora, por que então, mesmo assim, quem está muito envolvido com a religião tem melhor saúde mental? No outro extremo aqui, você não tinha que encontrar melhor saúde mental? É um dos questionamentos que às vezes aparecem. É porque aí a gente mediu só envolvimento religioso. Por quê? O envolvimento religioso parece fazer bem, em grande medida, porque ele é um indicativo de integração social. Então, pessoas muito religiosas são pessoas que estão muito integradas num grupo, Uhum. compartilhando valores, tendo uma vida ativa, participando das reuniões ali semanalmente. Às vezes você assume uma função, uma tarefa ali na organização religiosa. Você Sim. pode ter status, prestígio ali dentro. Você tem um ombro amigo num momento de dificuldade. Então, quando a gente mede religiosidade, a gente pode estar medindo o nível de envolvimento social das pessoas em um grupo. Se a gente, essa é uma questão para uma próxima pesquisa, se a gente medisse o quanto os ateus são integrados socialmente, talvez essa medida de integração social entre ateus se relacionasse também com menos sintomas depressivos. Mas a gente não teve essa medida. Eu não tive esse cuidado na época de pensar nessa hipótese Uhum. com mais carinho. Mas tem um estudo que corrobora essa interpretação nossa. Sknitker é o nome do autor, ou sobrenome dele. Ele encontrou o seguinte: de fato, pessoas que vão mais a reuniões religiosas são menos depressivas. Mas ele também avaliou o envolvimento a qualquer outro grupo. Por exemplo, Rotary Club. Meus pais são rotarianos, por exemplo. Uhum. Toda semana meu pai está lá. Eles têm a reunião, fazem a janta deles, janta boa, inclusive, já participei de algumas vezes. Tem as festividades, tem o trabalho voluntário, filantrópico, a Uhum. comunidade, que é Casa da bonito. amizade, né? Então, o autor Sknitker avaliou isso. Você participa de qualquer tipo de clube ou grupo, no qual você tem uma frequência legal. E aí ele viu que é isso que importa. Não é algo específico da religião, esse que é o ponto. Não é porque, nossa, tá vendo? Os estudos estão mostrando que pessoas mais religiosas têm melhor saúde mental, então você tem que ter fé. Não. O que está acontecendo é essas pessoas estão participando de grupos, estão congregando, estão compartilhando valores, propósitos. A vida dessas pessoas está mais estruturada, está mais ativa por conta dessa participação. Então, a gente tem um estudo, eu estava até esquecendo desse aqui, que foi, para mim, tiro e queda para reforçar essa hipótese. Foi feito esse estudo na Inglaterra há poucos anos, acho que 2022. Um dos autores foi o Miguel Farias, um pesquisador português com quem eu tenho contato, bem bacana o trabalho dele. Eles encontraram um grupo de céticos que se reúnem nos finais de semana, aos domingos, para congregar. É bem parecida com a reunião católica. Mimetiza um pouco, sabe? Tem semelhanças. Uhum. Eles têm um momento de ouvir uma música, só que aí vão colocar U2, Oasis, Beatles, e cantam juntos. Tem um momento da música, tem um momento que seria uma pregação, mas é uma pessoa, um palestrante, que vai falar sobre liberdade, democracia, que vai falar sobre ciência, filosofia. E aí os autores desse estudo avaliaram o bem-estar dos participantes antes e depois da congregação e o quanto eles se sentiam vinculados às outras pessoas ali e tudo. E fizeram o mesmo
com um grupo de, se não me falha a memória, católicos, naquele mesmo final de semana. E eles encontraram que os benefícios oriundos de participar dessa reunião católica, cristã, eram os mesmos daqueles encontrados nesse grupo de céticos. Então esse é um estudo que ilustra